Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Uma excelente quarta-feira para você neste dia 23 de novembro de 2022. 8 horas e 6 minutos da manhã. Cheguei um pouco atrasado aqui. A catequese era uma, depois a gente muda uma coisa. Vamos lá. Quando acaba o casamento? Bom, a gente costuma dizer que o casamento, assim, humanamente falando, né? Divinamente falando, o casamento acaba com a morte, né, de um dos cônjuges. Mas aqui a gente costuma dizer que o casamento acaba quando termina o namoro, né? A gente costuma dizer aqui na Terra isso, né? Mas há muitos problemas em muitas famílias, há muitas situações dolorosas, mas mesmo assim a gente não deve faltar com a caridade e dizer a verdade para as pessoas. Por isso é importante a gente sabendo que diante de Deus o casamento termina com a morte, ou, aí vem uma outra questão, existe aquela situação que ontem a gente, não sei se foi ontem, da questão da nulidade matrimonial. A igreja não anula casamento, né? Essa expressão, a igreja anulou o casamento de fulano, não existe não. A igreja não recebeu autoridade de Jesus para isso. Ou seja, a igreja, ela analisa e declara que não houve matrimônio válido, né? Não é que a igreja anula casamento, porque não tem como anular uma coisa que não existiu, compreende? Então a igreja faz apenas uma declaração de que não houve matrimônio válido. Se não houve matrimônio válido, não houve a bênção de Deus. Mas se a pergunta é quando acaba o casamento, e a gente já sabe a resposta, é bom que até mesmo, sobretudo no namoro, se faça escolha certa. Porque se você faz uma escolha errada, você vai carregar uma cruz para toda a vida, ou pode carregar uma cruz para toda a vida. Existem requisitos, né, para que a igreja declare nulo alguns matrimônios, porque não houve validade no matrimônio. Houve toda uma aparência, a igreja chama de simulação. Houve uma simulação, mas não teve a bênção de Deus. O padre estava lá, ou o bispo, ou quem quer que seja, estava lá, eu estava, você estava, assistimos tudo uma maravilha, depois teve um comes e bebe virado na zebra. Mas cadê a bênção de Deus? Não veio do céu para aquele casal. Porque muitas vezes, um dos dois, ou às vezes pode acontecer até os dois também, possam estar com algum tipo de fingimento, com algum tipo de interesse. Isso aí, né, é uma coisa perigosa. Existem situações que levam a... Lembrei agora de uma menina de Salvador que conheceu um rapaz, eu já contei isso aqui em outras ocasiões, mas eu gosto de repetir porque tem gente nova que precisa ouvir. Ela conheceu um rapaz, começou a namorar, ficaram noivos. Eu sei que com menos de 4 meses eles estavam casando. Eu acho que o padre que fez o casamento é meio maluco do juiz, né? Porque tem problema na cabeça. Porque se eu fosse padre, eu não faria esse casamento. Aliás, se eu fosse padre, eu não faria nenhum casamento com 1 ano de namoro. Eu, né? Faria não. Meu filho, conheça mais. Por essa pressa. E tem aqueles casos de que a moça casou, o pai não, tem que casar. Ficou grávida porque quis. Vai ter que casar. Se você casou porque ficou grávida, seu casamento não tem validade, não. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Se você se casou naquela... Vai casar sábado agora. Vai casar sábado agora, dia 26.
Mas por que você vai casar? Tô tão novinha. Não, porque eu fiquei grávida. Quer dizer que então, se tu não ficasse grávida, tu não casava. Então, o teu deslize, tua escorregadia é que está te levando a casar. É isso mesmo? É bom que a igreja explique isso. Né? Ô Pedro vai fazer o quê? Fazer o quê? Não casar? Vai criar o filho, vive os dois, né? Cada qual no seu quadrado e vai amadurecer, vai fazer a caminhada. Ou e se der errado? Já deu errado, não tem que nada mais dar errado. Lá no futuro não tem mais nada para dar errado, já deu errado. Já está grávida, botaram o carro na frente dos bois, então já começou tudo errado. O que começa errado termina em porcaria, né? Vou dizer logo a palavra certa. Vai terminar em porcaria. Então é preciso ter discernimento. É preciso que a igreja de Cristo, ajude com doutrina, não com opinião e doidice que anda dizendo por aí. Né? Naquela confusão que teve de Amoris Letícia, no capítulo 8, que deu confusão pesada, né? Essa encíclica do Papa Francisco, ele escreveu lá umas coisas que não faz parte da doutrina católica. Oxe, Pedro, você está dizendo que o Papa escreveu coisas que não faz parte da doutrina? Não, não faz parte da doutrina. E quando os cardeais perguntaram para ele o que o senhor está querendo dizer com isso, etc., interrogou, ele não respondeu. Aos cardeais. Mas disse, olha, se alguém tem dúvida do que está lá, no capítulo 8, leiam... Cadê você? Leiam o... Deixa eu ver o nome aqui. Leiam a tese dos bispos de Buenos Aires. Eu atrasei um pouquinho porque eu estava terminando de ler, né? De ler essa tese dos bispos de Buenos Aires, que o Papa disse que era uma resposta para quem quisesse. Tem dúvida em Amoris Letícia? Leia a tese de Buenos Aires. Aí eu fui ler achando que ia encontrar alguma coisa que prestasse. Deu no mesmo caminho fétido. E agora? Eu preciso, Pedro Reis, você é doido. Não, eu sou católico. Aí no dia que eu concordar com essas coisas, aí eu deixei de ser católico. Entendeu como é que é? Então você tem duas opções. Ou você é católico de Jesus, ou você é católico para agradar o mundo. Aí pronto. Então, na tese aqui dos bispos da região de Buenos Aires, né? Pode ser conveniente que um eventual acesso aos sacramentos, isso para quem largou e está com outra pessoa, largou de novo, aí vou, aquela história, né? Ou seja, não está casado, está vivendo no pecado, e aí os bispos de Buenos Aires dizem assim, pode ser conveniente, estou mostrando para depois não dizer que eu estou levantando calúnia, né? Porque o povo que não gosta do que eu falo, diz, Pedro Reis estava falando mal do Papa. Não estou falando mal de ninguém. Estou defendendo a doutrina católica, mostrando os erros que a igreja tem cometido, né? Papa comete, os bispos de Buenos Aires cometeu, e todo mundo aplaude na ignorância do cão. Pode ser conveniente que um eventual acesso ao sacramento feito de forma reservada, presta atenção, especialmente quando se provém situações conflitantes. Ele está dizendo que pode ser conveniente dar comunhão a quem está em pecado grave, assim, reservado. Não, orienta eles, faz uma orientação. Tá tudo escrito aqui, não estou te inventando nada, tá? Então, o casal casou, o casamento foi válido, não tem como declaração de nulidade, mas aquela pastoral precisa, né? Cuidar desses casais. Mas a igreja nunca rejeitou esses casais. Até agora, só quem disse a verdade sobre isso foi São João Paulo II, viu? E Bento XVI, somente. Então, essas teses aqui estão todas contra a verdadeira doutrina católica, contra o verdadeiro ensinamento do magistério da igreja. Se ligue no que eu estou te falando. Né? Então, o capítulo 8 de Amoris Letícia tem uma notinha de rodapé que deu confusão. Fumaça à vista. Aí, os 5 cardeais, o
grandes cardeais, já morreram alguns, mas muito honestos e de doutrina, eles pediram um esclarecimento e não teve. E a resposta que teve, quem quiser, quem tem dúvida, leia o documento de Buenos Aires, que lá está tudo correto, tudo certinho, né? Quem não entendeu, leia lá que vai entender. Aí, bom, eu vou querer entender, né? Aí eu li aqui agora todinho. Aí já estava já com o juízo virado, aí acabei de ficar mais doido ainda que agora, lendo essa coisa aqui. É que está propondo até, dizendo, aqui no parágrafo 9 do documento dos bispos de Buenos Aires, e o Papa disse que o que está aqui é verdade, pode seguir, está tudo beleza. Eu não sigo não, viu, Papa? Não sigo não. Eu não estou doido, né? Que aqui está dizendo que é para... Pode ser conveniente, né, por um eventual acesso ao sacramento feito de forma reservada. Pode ser conveniente, né? De forma reservada, para não escandalizar. Não deixe as pessoas ver você comungando, não, que pode escandalizar. Quer dizer que o povo não pode ver. Aí Jesus agora ficou cego lá no céu, né? Nós não está enxergando mais nada, né? Vocês estão ficando doido. Isso sim. Bote fé que perderam o juízo, meu filhinho. Como de padaria. Perdeu o juízo. Está mandando dar comunhão de forma reservada. Mas, ao mesmo tempo, não se deve deixar de acompanhar a comunidade para que cresça em espírito de compreensão e de acolhida. Quer dizer, tem que acompanhar a comunidade para dizer, olha, não é um casal bom. Olha, o negócio é pesado aqui, viu? É pesado. E aí, aqui embaixo tem uma decisão. Após audiência com o Papa Francisco, o Papa decide que os 2 documentos procedentes sejam editados para publicação no site eletrônico do Vaticano e nas atas da Sé Apostólica como magistério autêntico. Agora, aí você não tinha visto não antes. A comunidade agora acabou de estoporar o negócio. Magistério autêntico. Estou vendo magistério autêntico aqui não. Estou vendo aqui uma coisa gravíssima que pode levar milhões de almas para o inferno. Estou sendo honesto. Mudou o que na igreja? A doutrina? A verdade não muda? Aí a gente vai entendendo o que Nossa Senhora diz, né? A presença de Jesus na Eucaristia é uma verdade inegociável, Nossa Senhora diz. Que a única igreja do seu filho é a Igreja Católica. As demais não tem nada a ver com Jesus. Não foi ele que fundou? Cada um funda. Nosso Senhor fundou a dele. Você quer fundar a sua? Funde aí onde você mora. Se eu quiser, eu fundo com a outra também. Agora, eu não posso dizer, se eu fundar uma igreja, dizer que foi Jesus. Jesus mandou eu fazer. Tem uns malucos que dizem isso. Eu fui inspirado pelo Espírito Santo. Pode ter sido inspirado pelo Espírito, menos o Santo. O Espírito Santo não se contradiz. Que doidice é essa? Né? Quando Jesus foi batizado, o céu se abriu, uma voz veio do céu e disse: Este é meu filho amado, escutai-o. Oresta. O Espírito Santo está falando para escutar Jesus. E Jesus vai e diz: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja não foram as minhas igrejas. Então, se você que está me assistindo vive essa situação, eu aconselho você a ler, não Amores Letícia. Eu não estou doido de mandar tu ler esse documento, que aí tu vai cair na armadilha. Falo mesmo. Não estou aqui com isso dizendo que eu não sou católico. Eu sou católico até o osso, até a sombra que tem aqui da luz aqui. A sombra também é católica. Entende? Então, eita, abri errado. Não é catecismo que eu quero, não. Eu quero tá aqui no site, eu tô no site apenas. É Exortação Apostólica Familiares Consórcio de São João Paulo II. Aqui sim, tu pode ler, como diz o Baiano, de olho fechado. De olho fechado é uma metáfora, né? Tu não pode ler de olho fechado assim, mas é metáfora. Você pode ler na certeza de que tem ensinamento corretíssimo, né? Agora, essa coisa, diz uma verdade, uma meia-verdade, solta lá uma bomba, aí fica difícil, né, irmão? Então, o casamento acabou, né? A pessoa se separou, uma senhora, não sei se foi de Minas Gerais,
Foi que dia, minha Nossa Senhora? Foi sábado. É isso mesmo? Foi sábado. Depois do dia da misericórdia, estava na igreja, o telefone. Eu vi essa senhora ligando várias vezes. Ela assiste a catequese aqui todo dia. Não lembro o nome dela. Então, ela é casada na igreja com um homem que foi casado no civil, só no civil, entende? E ela estava preocupada em saber, seu Pedro, o meu marido, eu sou casado na igreja, sabe? Mas meu marido foi casado no civil, queria saber se eu estou pecando por ter casado com ele. Não, seu marido nunca foi casado, ele viveu lá no pecado, certamente deve ter se confessado, né? É correto. Casou na senhora na igreja, separou lá da companheira dele, pronto. Mas a senhora não tem pecado nenhum. Hoje não está no pecado nem a senhora, nem ele, né? Porque vocês estão vivendo a vida regular. Agora, ele no passado, ao conviver com uma pessoa sem ser casado, ele estava em pecado. Então, ele se separa dessa pessoa, encontra a senhora diz, vamos namorar, mas tem que casar na igreja, eu só vou para casar na igreja. Vou para viver junto, não vou não. Então, ele aceita, se casam, vivem há mais de não sei quantos anos, e ela preocupada em saber se ela estava em pecado por ter sido casada com um homem que viveu casado só no civil. Então a resposta é, não, a senhora não está em pecado nenhum, e nem tampouco ele agora está em pecado. Ele esteve lá atrás, né, em pecado, talvez até por ignorância, por falta de catequese, porque precisa ensinar o povo isso. Então o casamento acaba com a morte, viu, irmão? Por exemplo, se você ficar viúvo ou viúva hoje, né, estou dando um exemplo aqui, o cara não está arruinado fazendo um negócio desse, né? Até lá no velório, apareceu um pisca-olho já não tem pecado nenhum. Entendeu? Claro que o cara não vai ficar piscando olho para viúva, né? Nem para viúva, que ninguém é doido. Eu estou dando exemplo. Que se fizesse, não teria pecado nenhum. Né? Seria, claro, seria até uma falta de caridade. O cara tá lá no caixão e a mulher já tá piscando olho para um cara lá. Não dá certo, não. Mas, eu estou dizendo que a partir do momento em que um dos dois morre, a estrada está livre para quem ficou vivo. Pode se casar tranquilamente, né? Se quiser. Agora, quando se trata de separação, né? Eu estou falando de casamento, sacramento. Não estou falando de coisa apenas no civil, por causa das leis civis, não. Quem está casado no civil não está casado para Deus, né? E mesmo a pessoa que casou-se na igreja, separou e vive com outra pessoa, se o primeiro casamento lá teve validade, no segundo cá ele está em pecado grave. Entenderam? Agora, se lá não teve validade. Ah, Pedro, peraí, mas o primeiro não teve validade. Me veio um estalo aqui agora. O primeiro não teve validade. Eu descobri isso através de sua catequese. Eu estou vivendo com outra pessoa. Ah, então não tem problema, né? Tem. No momento em que você descobriu que você está convivendo com uma pessoa, separou lá e está convivendo com uma pessoa. No momento que você descobriu que aquele primeiro casamento não teve validade, você tem que dar uma freada aí, né? E voltar lá, no passado, lá na igreja, procura o padre da sua paróquia, procura o seu diocese para desmanchar o nó errado que foi dado. Depois do nó ser desmanchado, a igreja vai analisar, fazer todo o estudo, vai ouvir as testemunhas, tanto de um lado como de outro, e vai chegar à conclusão, se é que chegue mesmo, né? Porque tem duas conclusões a chegar. Ou que realmente o casamento tem validade, aí agora tu vai ter que decidir se quer viver na graça de Deus ou se quer viver no pecado. Você pode, em situações desse tipo, se você é católico, você pode conviver. Tem filhos? Você pode conviver na mesma casa com a pessoa. Dorme em cama separada, porque dormir na cama junto não é muito aconselhável, não, né? De repente o cara esquenta o juízo e aí já foi. Entendeu como é que é? Então, pronto. Então,
pode viver no mesmo lar, educar os filhos. Eu já conheci casos, assim, aqui depois da catequese, pessoas que vieram cá em Anguera, os dois, né? 60, ele tinha 67, ela tinha 63, parece. Mais ou menos isso aí. Entre 60 e 67 anos de idade. Então, eles não eram... Ele foi casado na igreja, separou, né? E ouvindo aqui uma catequese que eu fiz só sobre nulidade matrimonial, os dois chegaram à conclusão de que realmente o casamento lá atrás dele tinha validade. Do senhor, né? Do senhor de 67 anos. Tinha validade. E aí, eles ficaram assim: Pedro, a gente já está idoso, a gente até pensou em separar, em morar em casa separada. Para quê, minha senhora? Vive na mesma casa, entende? O que é que vocês querem mais nessa idade? Se aquiete. Oxi, eu falei com os dois. Vocês se aquiete. Pode ficar lá quietinho, os dois, um cuidando do outro, até a morte chegar. Não precisa separar, não. É só não ficar cutucando o outro, não. Falei. É assim, falei. Né? E vocês fiquem quietinho, né? Já sabe, você não descobriu pela graça de Deus? Agora Deus vai dar graça de vocês, né? Ela disse, mas eu sou Pedro, é porque até queria tomar o seu conselho, mas eu tenho que, toda noite tenho que dar remédio para ele, não sei que remédio era, né? Eu digo, minha senhora, durma na mesma cama com o seu companheiro aí. Falei com ela, mas não procure mais nada. Pronto, dois e acaba velho. E o velho ficou todo desconfiado. Eu falei, o senhor se aquiete. O senhor se aquiete. O senhor não sabe. Não, seu Pedro, depois que a gente ouviu sua catequese, nunca mais eu procurei minha mulher, minha companheira. Nunca mais. E se procurar, já sabe o que é, né? Pronto. Digo, cuide um do outro. Caridade. O senhor descobriu pela graça de Deus que estava errado. Aí perguntou, seu Pedro, e a gente pode comungar a partir do momento que o senhor descobre que está errado e não pratica mais os atos próprios dos cônjuges, o senhor vai se confessar e pode comungar. Isso a igreja permite, né? A igreja permite. E eu abri aqui para mandar para vocês e acabei não colando, não foi? Essa mesmo? Essa. Familiares consultórios. Vou colocar aqui no comentário, viu? Se vocês quiserem ver, uma beleza. Orienta os casais, olha, podem ficar juntos, né? Para cuidar dos filhos. Que você tem 30 anos vivendo com aquela pessoa, descobriu que estão errados. Aí para você ir embora de casa e deixar a sua companheira, eu acho até uma falta de caridade, né? Mas por amor a Jesus, permaneçam na mesma casa, mantenham a fidelidade, façam castidade. No caso daquele senhor já idoso, quando o cabo é novo, o negócio é mais complicado, né? Mas no caso dele, eu digo, senhor se aquiete, viu? Senhor se aquiete, né? E pronto. Então, nesse documento de São João Paulo II tem orientação certeira. Aí está a vontade de Deus. Agora, os bispos de Buenos Aires falaram e só fez a coisa piorar. Quando se pensa que a coisa vai melhorar, aí acabou de estoporar, como diz o baiano, né? Então, é preciso, até no site, eu li essa matéria aqui, agora que eu estou vendo, padres casados. Então, o site dos padres casados foi logo, né, publicando, porque, obviamente, né, eles devem concordar com o que está aí, mas aí, lamento, meus irmãos, mas se vocês, padres que se casaram, concordam, vocês também não são católicos, não. Viu, filhinhos? Deixa eu dizer para vocês logo aqui. Porque eu conheço, por exemplo, padres que se afastaram do sacerdócio e se casaram, mas obviamente que não vai concordar com essas orientações que está aqui, com essa tese dos bispos de Buenos Aires. Tem várias propostas, né? Orientação para os padres, etc, mas esse propor pode ser conveniente, né? Que
no eventual acesso ao sacramento, seja feito de forma reservada, quer dizer que, para não escandalizar, porque a pessoa vive, né, em pecado, então dá comunhão para ele escondido. Mas como é que tu é católico, tu concorda com isso? Responda para mim. Então as pessoas, aqui é um canal 100% católico, meu filho. Aqui eu não estou aqui para agradar nem padre, nem bispo, nem papa. Aqui é para agradar Jesus. E eu estou dizendo que está todo mundo errado. Os bispos, tudo errado aqui, o papa também errou aqui. O que aprovou, o que está escrito aqui, mandou publicar no site do Vaticano, está lá. Se ligue. Está errado, pode ser papa, pode ser quem for, eu falo. Agora tem gente que fica naquele puxa-saquismo do demônio para levar as almas para o inferno. Não, você não tem que puxar saco. Está cheio de site católico aqui no Brasil que fica aí passando manteiga em pão, sabe? Aqui não passa, não. Aqui a manteiga em pão é só lá na cozinha para eu comer. Agora, passar manteiga em pão, que é a metáfora de querer cobrir coisa errada, não. A gente já é pecador, virado na zebra, aí vai ficar tentando tapar só com a peneira? Não pode, não. Então, quem vive situação complicada, né? Já tentei abrir aqui 2 vezes e volto e esqueço. Eu quero só encerrar mostrando para vocês aqui uma coisa, né, que está aqui no livro Igreja Católica Esplendor da Verdade. Cadê você, menino? Página 112. Quem tem Igreja Católica Esplendor da Verdade, tá aqui. Aqui, ó, o livro Igreja Católica Esplendor da Verdade. Tá aí na loja virtual. Eu acho que tá, né? Deve ter ainda. Então, eu publiquei e escrevi um capítulo sobre isso aqui. Agora, aqui não tem opinião de Pedro Reis, não. Aqui tu vai encontrar documentos da igreja que ensina direitinho. Aí o direito canônico. Quando é que um matrimônio não tem validade? O direito canônico diz no cânon número 1083, né? Que o homem que não tem ainda 16 anos completo e a mulher antes que tenha 14 anos completo não podem contrair matrimônio válido. Você sabia disso? Eu acho até que tá muito doce isso aqui. Botou o homem que não tem 16 anos. Quer dizer, a partir dos 16 já poderia casar com a permissão dos pais, etc, etc. Eu não cairia nessa armadilha, não, né? Quer dizer, talvez isso aqui lá no passado funcionasse, mas hoje em dia, com essa juventude que a maioria não quer nada, é meio complicado. Mas está aqui no todo. Tive que publicar porque é documento da igreja, né? Mas se eu for um jovem de responsabilidade, mas um cara de 16 anos, uma menina que não tenha 14 anos, uma menina de 14 anos casar, é meio estranho, né, não? É bem estranho. Acho que está na hora da igreja empurrar um pouquinho a ansiedade mais para frente, talvez lá para uns 18 ou 20, né? Mas não tem validade. Casou com 14 anos, está 16, não, está dizendo aqui, ó, não pode contrair matrimônio válido. Aqui não é opinião de Pedro, é documento da igreja. É um documento que você pode aceitar. Impotência sexual. Acaba o casamento. O cara tem um problema de impotência e não falou para a namorada. Depois que casou, ela descobriu que o cara tem problema lá. Mas ele tinha um problema antes? Tinha. E não falou com ela? Não. Então o casamento não tem validade. Se ligue que o negócio é sério. E você que está aqui me assistindo nem sabia disso, né? Mas eu estou te ensinando aqui no Igreja Católica Esplendor da Verdade. Viu, filho? Vamos rapidinho aqui que eu quero passar uma coisa aqui. Então, ô Pedro, mas vamos dar outro exemplo. E se o esposo teve um problema anos depois se casou? E agora? Tem validade. Se o problema de impotência sexual veio depois, o casamento não anula casamento. O casamento foi válido. O casamento só não tem validade se o problema existia antes e ele escondeu da moça. E vale também para a mulher. Se a mulher tem um problema, digamos, ela teve um problema e fez uma cirurgia, teve que tirar o útero, entendeu? Um problema de saúde. Teve que tirar, né? Porque se tá uma doença, teve um câncer, pronto. Teve um câncer, teve que tirar. E escondeu isso do namorado. Se ele descobre depois, aí dá problema. Então fale sempre a verdade. Não minta, viu? A existência de outro matrimônio religioso. O cara pode falsificar o documento
casou-se na igreja e falsificou o documento para casar de novo. Então, não tem validade. Se existe outro matrimônio religioso válido, o sujeito não pode se casar de novo. Se casar, não tem validade. A disparidade de culto. Me perguntou, tratei com um tema já que eu vou... As pessoas vão falando, eu vou anotando aqui no celular, sabe? Para falar depois. A disparidade de culto. Vamos lá. O que é isso aí? Está no cânon número 1086. É inválido o matrimônio entre duas pessoas, uma católica, outra não batizada, que tenha sido celebrado sem a devida dispensa do impedimento. Matrimônio... Como é? Tem um negócio chamado casamento misto. Ou seja, uma pessoa... Eu não aconselho não, viu? Mas isso existe na igreja, tá? Eu não aconselho. Eu entrei aqui para falar uma coisa, estou falando outra. Mas acho que pode ser que ajude vocês, é melhor falar mesmo, né? O sujeito é católico e casou com uma pessoa que não é católico. Pode? Pode, mas tem que ter a permissão do bispo. Porque a pessoa católica vai ter que ir lá e prometer que vai educar os filhos na fé católica, que vai batizar na igreja católica, que tem uns requisitos para ser cumprido. Mas Pedro Regis não aconselha não. Viu, irmão? Cada macaco no seu galho. Vamos fazer assim, ó. Tu, católica, namora com católico. Tu, protestante, namora com protestante. Tu, que é espírita, namora com espírita. Tu, que é budista, namora com budista. Ou tu, estrupiquista, namora com teu estrupiquista lá. Pronto. Cada macaco no seu galho. Né? Ou tu, que é o bandista, com o pessoal lá do teu grupo. Cada um com o seu. Aí fica melhorzinho, né? Porque se quiser ela fazer seus cultos, suas coisas, tudo direitinho. Faz esse negócio. O problema é seu lá. Eu, Pedro Regis, não aconselho. Já mandei muita gente terminar o namoro. E mando mesmo. Pedro, reza por mim. Porque reza meu namorado, sabe? Porque eu gosto tanto dele, mas ele não é católico. Você tá querendo se meter em crenca, essa menina? Tu é doida? Vai fora dessa barca furada? Pedro, mas ele disse que ia me respeitar. Minha filha, eu digo logo, eu falo, eu não tenho que falar no ouvido, não. Eu falo no meio de todo mundo. Se ela pediu oração no meio de todo mundo, eu faço minha catequese para todo mundo ouvir. Minha filha, uma gata que nem tu bonitona, oxe, o bicho foi doido quando viu uma mulher bonita, que nunca teve uma namorada bonita que nem tu, ele vai prometer o que tu duvidar. Mas depois que tu receber a bênção, se tu estiver debaixo do mesmo teto, dormindo na mesma cama, tu vai ver o discurso mudar. E aí vem a infelicidade, viu? Então tu pensa direitinho. Tem algumas pessoas, amigos ou amigas, que... Eita, Pedro, tu também não tem pena não, né? Tem pena? Tem que falar a verdade. Agora, eu disse para várias moças, e já disse para rapaz também, Pedro, minha namorada não é católica. Perdeu o juízo? Mas a igreja permite. Ok. A igreja sabe que tem gente desajuizada que nem tu, mas eu, que sou teu amigo, te aconselho a tu não se meter nisso. Procure uma moça católica. Deixe a moça protestante, arruma lá o protestante dela, deixa quem é espírita, e por aí vai. Agora, conselho e rapé toma quem quer, né? Ordem sagrada. É nulo o matrimônio de sacerdote, diácono, celibatário, diácono permanente e de religiosos ligados por voto público perpétuo de castidade que seja realizado sem a devida dispensa da igreja. Se ligue. Se não tiver dispensa da igreja para casar, não vale. O rápido. Até que tu, né? Não de rápido. Antigamente, quando eu era criança, aí a moça começava a namorar com o rapaz, os pais não queriam. O cara chegava lá de noite, mandava ela fazer a trouxa, menino. Montava na garupa do cavalo e se mandava, né? O rapto. Se um dos dois é sequestrado, né, a fim de realizar o casamento, não pode existir matrimônio válido enquanto permanecer a situação de rapto. Ó, meu filho, ó, aqui, ó. Tá tudo aqui na Igreja Católica, na verdade, que eu tirei esses trechinhos aqui. Foi pegado aqui do direito canônico e colado cá. Não posso mudar. Não pode mudar nada. Você tem que pegar aqui, copia e cola. Então, aqui tá o copia e cola aqui. Esses três tudinho aqui, eu tirei do direito canônico. Eu falo, eu me embaso nas coisas e provo que o que eu estou dizendo tá aqui
na doutrina católica. Então vamos ter cuidado. Aí depois vem, ó, o crime, a consanguinidade, a afinidade, o que mais? A pública honestidade, o parentesco legal, a falta de consentimento. Essa aqui eu vou ler. São incapazes de contrair matrimônio, primeiro, os que não têm suficiente uso da razão, os que têm grave falta de discernimento de juízo a respeito dos direitos e obrigações essenciais do matrimônio, que se deve mutuamente dar e receber, os que são incapazes de assumir as obrigações essenciais do matrimônio por causa de natureza psíquica. O cara tem um problema na cabeça, tu sabe que tem. E tu vai casar, tá dizendo aqui que não tem validade, não. É bom ler, viu? É bom ler. Tu tem uma igreja católica, segundo a verdade? Se tu não tem, entra aí no site e adquire. Eu vou colar aqui para quem quiser. Cadê, meu Deus? É isso mesmo aqui. É bom você ler. Vou aqui na loja, entra no site Apelos Urgentes, aí você vai ver um carrinho de compra. Cadê ele? Aqui, Igreja Católica Senhor da Verdade. Eu vou colar aqui, ó. Na hora que você abrir, você já vai abrir no link do livro, desse livro que eu estou mostrando, para quem quiser. É só isso que tem aqui de coisa boa, não, Fio? Tem um bocado. Aqui eu estou te ensinando a ler a Bíblia, como é que faz para ler a Bíblia. Te ensinando detalhinho por detalhinho, né? Eu falo sobre o Espírito Santo, sobre a Santíssima Trindade, sobre o pecado, a queda do homem. Eu falo sobre pecados mortais e veniais. Pecado contra o Espírito Santo também eu explico. Falo sobre espiritismo, reencarnação, ressurreição ou reencarnação. Aí eu explico, né, a diferença. Falo sobre arrependimento, a importância da oração, a diferença entre graça e dom, a fé, testemunho de vida, intercessão do santo, imagens. Somos adoradores? Eu falo aqui. A existência do céu, purgatório e inferno, os anjos, beatificação e canonização. Você viu esse termo, né? Beatificação, canonização. Aí eu explico quando é que dá a beatificação e quando dá a canonização. Tem também o venerável, né? Mas eu não quis entrar, eu fui logo do meio para o fim. Os títulos de Nossa Senhora, Ave Maria, o que os papas falaram do Rosa. Bom, vou parar por aqui, que são muitos assuntos. Mas, em questão hoje aqui, é quando acaba o casamento. Aí eu quis entrar nesses, não era para falar sobre isso, mas eu aproveitei aqui a deixa. O erro de pessoa também invalida. A ignorância sobre a essência do matrimônio invalida o matrimônio. O dolo perpétuo. Presta atenção. O dolo perpétuo, que nunca ouvi falar isso, Pedro Regis. Pois é, tá aqui. Ó. O dolo perpétuo. Ocorre quando alguém é enganado por dolo perpétuo por quem, a fim de obter o consentimento matrimonial, afirma ter alguma qualidade pessoal que não existe, cuja falta possa perturbar gravemente o consórcio da vida conjugal. Mentiroso, né? Acaba que mente, desgraçadamente, né? O sujeito cria situação para obter o consentimento do matrimônio. Por aí vai. Tem cabo aí que, por exemplo, outro mostra que é rico. Tem cabo aí que tem um carrinho mais ou menos, ele passa. Eu já vi um cabo contando isso no restaurante, eu almoçando e o cabo aqui contando pro outro. Que passava em frente aos prédios, né? Em Feira de Santana, aqueles prédios grandes, de 20, 30 andar. Meu pai tem um apartamento aqui, então eu moro nesse daqui e tem uma história. Aí as moças interesseiras vai ficar tudo assanhadinha, tudo doido pra namorar com o caba, entende? E tem malandro que aluga carro caro para passar fim de semana, para sair por aí, para impressionar as meninas. Não, minha filha. Uma vez eu vi uma cena, uma figurinha do Facebook. O sujeito na bicicleta e a namorada num quadro, ficava pedalando. E tinha uma frase lá que eu não lembro qual foi, mas achei interessante, entende? Então, meus irmãos, casamento é sacramento, tá? Não brinca, não. Se você brincar, você pode comprometer a sua salvação. Então, acredito que a gente deva falar mais e mais adiante sobre isso aí, porque é coisa que não pode. Eu acho importante, se você puder, compartilhar essa catequese de hoje, tá? Eu quis vir aqui só para ajudar. Espero ter ajudado em alguma coisa. Mas vamos ajudar os irmãos
a serem melhor na sua fé. Que Deus abençoe o nosso dia, Nossa Senhora nos proteja. Lembrem-se que o casamento vai acabar quando morrer um dos dois. Morreu, pronto, tá livre para casar de novo, viu? Aí não precisa de nulidade, nada. Morreu, o sujeito morreu, você está livre, solteiríssimo. Mas não é para sair por aí periguetando, não, viu? Se quer casar, de novo, procura uma pessoa de Deus. Porque, né? Tem pessoas também que casaram e eu conheci uma viúva e a pessoa perguntou, e aí, será que um dia tu se casa ainda? Ela disse, Deus me livre, eu já saí de uma bomba, vou pegar outra. Aí eu escutei, né? Como eu conhecia a pessoa, disse, mas não pense assim, não. Não é porque o seu marido era uma pessoa da forma que era, que todos os homens são assim. A questão é que no namoro não soube escolher. Minha avó dizia que casamento tem que escolher como animais. O Paz da Roça tinha essas doidices, né? Mas é verdade. Tem que escolher pela raça. Você vai comprar um garrote para ser reprodutor, né? Do rebanho. Você tem que escolher uma raça boa do garrote. Né? Aí, os mais velhos, minha avó dizia isso também. Todo mundo na roça usa essa expressão. Vai casar, escolhe pela raça. Veja de que raça é. Porque tem raça que não presta. Eu ouvia isso desde pequeno. E hoje eu sei que os mais velhos estavam certíssimos. Ele usava essa expressão raça, né? Porque é a maneira simples deles falarem. Mas se está namorando um rapaz ou uma moça, olha, como dizia os mais velhos, olha para a raça. Observa, esse povo é católico, gosta das coisas de Deus. Você vê na igreja, você está chamando o seu namorado para ir para a Santa Missa, qual é a reação dele? Ah, eu não curto muito, não. No dia que você chamar seu namorado para ir para a Santa Missa e dizer, eu não curto isso, não, manda ele pastar. Manda ele para lá um pouquinho dos infernos. Vai lá. Agora, se você fala da Santa Missa, ele brilha os olhos, diz, eu quero sim, vamos, que maravilha. Você é católica, eu também sou. Aí pronto. Aí já tem um bom caminho pela frente, né? Mas se o cara não curto, não, você não gosta de padre, não sei o quê, pule fora, que isso aí, menina, pé de mandacaru. Pé de mandacaru, um cacto que tem aqui no Nordeste, tem de sobra. Não dá encosto nem sombra, só espinho, viu? Então, cuidado para você não estar aí se agarrando em pé de mandacaru. E depois não reclame da vida, pelo amor de Jesus. Fiquem com Deus, com Nossa Senhora. Vamos embora, que hoje o dia promete. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado a você que se inscreveu hoje no canal Apelos Urgentes. Obrigado a você que divulga. É importante. Obrigado a você que tem ajudado. Se você quer ajudar o canal, o caminho é esse aqui embaixo. Você pode usar esse Pix para nos ajudar ou esse QR Code que está aqui em cima, que dá no mesmo caminho, né? Então, ajude a gente, porque se você não ajuda a obra de Deus, quem é que vai ajudar? Tu acha que eu vou pedir a quem para ajudar? A quem não acredita no trabalho que a gente faz? Não. É você que acredita. Agora sim, você já ajuda algum canal católico, como o meu, que defende as coisas de Deus? Então não precisa ajudar aqui não. Pode ajudar lá, viu? Todo mundo precisa. Não vamos ser egoístas também não. Então, para você não se aperrear, então, se você já ajuda alguém, é um canal sério, católico, ajude lá. Se você não ajuda, ajude cá. E por aí vai. Se quer e pode ajudar os dois, ajuda os dois, o 3, os 10, o que você quiser. Mas é o povo de Deus que deve ajudar a manter a obra de Deus. A gente tá aí. Eu fiquei corajoso. Viu? Quem me conhece há 35 anos sabe que eu não sou de pedir. Você acredita que essa coisa aqui que é colocada aí na frente, né? Eu já tinha alguns meses que um amigo, né, meu disse, Pedro, faça, coloque. As pessoas, rapaz, eu tenho medo dessas coisas. As pessoas podem criticar, sei lá. Aí eu lembrei do Padre Marco. O Padre Marco disse, se você não pedir, lhe critica. Se você pedir, critica. Então vai, peça. Pelo menos se vier crítica, vem a crítica
justa, né? Pediu mesmo e acabou. Aí essas coisas foi dando coragem pra gente. Mas eu poderia ter ajudado muito mais na evangelização se lá no passado eu tivesse coragem de pedir ajuda para as pessoas. Eu nunca gostei de pedir, nem a meu pai. Minha mãe está viva, é testemunha. Quando eu precisava de dinheiro, eu dizia, peça pai em dinheiro para mim. A minha mãe ia pedir dinheiro ao meu pai, né? Aí chegou uma época que eu disse, não vou ficar pedindo dinheiro ao meu pai, não quero mais não, pronto. Aí eu comecei. Eu ia para Bonfim de Feira, comprava uma caixa de... Tinha um isopor grande, comprava uma caixa de picolé, botava no ombro, botava na cabeça, ia lá para a estrada. Ali em frente ao santuário, não tem uma estrada? De domingo tinha corrida de cavalo, eu ia vender picolé. Eu ia para Anguera, comprava galinha, comprava carneiro para revender, porque eu queria ganhar meu dinheiro, sabe? Vendia frutas, eu já fiz tudo isso. E não tem vergonha de falar, não. Eu sou da roça, e daí? Não tem problema. Eu quero é fazer a coisa honesta, né? Se a gente faz a coisa honesta, Deus vai abençoando. Então, se você não pode ajudar materialmente, mas você pode rezar. Então você reza também porque sentar aqui para falar o que eu falei hoje, ou tu tem coragem, ou tu não fala. E eu, como não devo nada a ninguém, só Jesus que morreu na cruz para me salvar, eu tenho que falar a verdade para as pessoas. Então, eu discordo do que os bispos... Não é coisa de agora, não. Não pense que foi a semana passada, não. É coisa... Isso que eu... Essa matéria que eu li aqui, já faz... Acho que foi em 2017. Tá? Então, já tem 5 anos. Entende? Então, os bispos ali da região da TIM escreveram uma tese sobre o Amoris Laetitia, que é uma encíclica papal, e porque lá no capítulo 8º tem uma brecha para dar comunhão a quem vive pecado, e aí perguntaram ao Papa, o Papa não quis responder, e quando os bispos fizeram essa tese, o Papa disse, a resposta está lá, é só ler, está lá, está perfeito. Como está perfeito? Se aqui, no parágrafo 9, está dizendo que pode ser conveniente dar comunhão de forma reservada. Reservada é para os outros não ver, né? Então eu discordo disso, irmãos. Né? Então, eu sei que muita gente entra aqui no canal, assiste, me critica, mas não tem problema. Se você faz uma crítica a isso que eu estou dizendo, é porque você não é católico. Porque quem é católico vai concordar. Porque não se pode dar comunhão a quem está em pecado mortal de forma reservada. Entende? Se não pode comungar, por que vai dar de forma reservada? Essa forma reservada é para as pessoas não perceberem, não verem, entende? Então, eu discordo. Você pode até discordar de mim, mas eu discordo desses pensamentos aí. Fiquem com Deus, Nossa Senhora, até às 3 horas da tarde. Paz e bem, deixe o seu joinha para ajudar o canal.